Vida. Um mestre disse que 3 são os nossos maiores venenos na vida. É o apego, a aversão e a ignorância. Pelo apego, nós nos adonamos do que não nos pertence. Lutamos para ter, para manter um status, objetos, pessoas. Tudo isso numa visão doentia do que nos é necessário. A aversão, ela é uma atitude contrária a tudo o que nós não podemos ter, não podemos dominar ou modificar. Então nós rejeitamos e buscamos afastar de nós. A ignorância é não perceber que essas situações externas, elas são projetadas por carências e conflitos emocionais que nós temos. Esses 3, eles estão ligados e um alimenta o outro. A nossa ilusão do que é o eu, da vida, do universo, faz com que nós tenhamos um entendimento, uma visão de vida distorcida, desfocada, irreal. Mas qual é o objetivo da vida? Essa pergunta já foi feita muitas vezes, durante muito tempo, e provavelmente ela vai continuar sendo feita. Porque a resposta acaba sendo um pouco particular pela experiência que cada um tem. São questões existenciais, que em algum momento elas acabam surgindo na nossa vida. As perguntas clássicas de quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, que num momento eles começam a se tornar fortes dentro de nós. Momentos em que a gente percebe que a vida, ela é efêmera, que tudo aquilo que nós estamos tentando fazer para justificar essa vida, acabam sendo movimentos incorretos. Algumas pessoas, elas preferem não pensar nisso, porque quando a gente pensa nessas questões, automaticamente nós temos que mudar algumas posições nossas perante essa vida. Nós não podemos mais fazer as mesmas coisas que a gente faz. Isso é certo. Porque a gente começa a dar sentido a essas perguntas. E esse sentido, ele entra em choque com aquilo que a gente faz. As próprias religiões, durante muito tempo e ainda hoje, tentam responder essas nossas questões, porque as religiões, elas são formadas por pessoas. Então, cada um, dentro da sua visão, tenta responder a esse vazio. Só que a gente percebe que as religiões, elas acabam nos distanciando daquilo que a gente está buscando. Porque as respostas são ocas. As respostas não preenchem aquilo que a gente está realmente buscando. A nossa lógica faz com que a gente olhe para aquilo e diga, não, mas aí tem alguma coisa errada, não bate. Aquilo que estão tentando me dizer, está faltando alguma coisa no meio. Jesus, que é o nosso irmão maior, é o nosso mestre, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A questão é, será que a gente acredita em Jesus? Porque a gente se diz cristão. Nós aqui, ocidentais, nós dizemos que somos cristãos porque acreditamos no Cristo. Mas acreditar no Cristo é acreditar naquilo que Ele vivenciou, naquilo que Ele deixou para nós como um testemunho de vida. Mas será que a gente acredita nisso? Será que a gente acredita que Ele é o caminho? Ele é a verdade, Ele é a vida? E que nós não vamos a Deus senão através desse exemplo de Jesus? Essa também é uma das perguntas que a gente, quando se faz, a gente tem que encarar uma realidade, a nossa realidade. E a gente percebe que a gente está muito distante, porque a gente escolhe caminhos
totalmente diferentes daquele caminho traçado por ele. O Evangelho tem 2000 anos, mais de 2000 anos, mas ele é o livro talvez mais atual que exista, porque passam gerações em gerações, costumes, culturas, e ele continua sendo válido, ele continua sendo necessário. Mas tem pessoas que, como eu disse, não acreditam em Jesus. Aliás, tem pessoas que não acreditam em Deus. E aí quando tu pergunta, então, o que é a vida? Qual é o sentido da vida? Por que nós estamos aqui hoje? O que somos? Essas respostas que eles nos dão são respostas que também não têm coerência. Ao meu ver, não tem coerência. Aquele que não acredita em Deus é uma pessoa que projeta um futuro triste para ela. Não só um futuro, ela está projetando o próprio presente de uma forma triste. Ela não acredita que vai a algum lugar. E eu não consigo conceber o nada. O nada não existe. O nada, dentro de uma visão física, ele até pode existir, mas a gente sabe que o nada, ele é preenchido por alguma coisa. Nós não conseguimos justificar a nossa existência senão por uma inteligência superior. Algo que nos deu a vida e que preparou o caminho para nós seguirmos de uma forma bonita, de uma forma que seja de um ensino, de um desenvolvimento, de uma evolução daquele ser espiritual que, como uma criança, cresce, evolui e se capacita para a vida. Hoje a gente passa por uma situação bastante diferente. Não existe assunto no momento que não seja o vírus. E o que ele está querendo nos trazer, os incômodos que ele está causando. A gente ainda está olhando para essa situação toda de uma forma externa, de uma forma material, sem tentar entender o que toda essa situação está desenvolvendo em mim. Por que as minhas resistências com várias questões? O que faz com que eu não consiga ir adiante? O que me prende? De novo, questões existenciais vêm à tona. Mas uma bem atual, a gente poderia se fazer à noite, quando a gente está quieto, em silêncio. Como é que foi a minha vida até hoje? Fazer uma retrospectiva. Como é que foi a minha vida até hoje? Não tem uma resposta fácil para essa pergunta. Porque a resposta fácil é uma resposta superficial. A gente precisa ir fundo, de realmente tentar olhar como foi a vida que a gente levou até hoje. Será que a gente consegue dar nome para todas as pessoas que nos ajudaram ao decorrer dessa vida? Eu acho difícil, porque foram muitas pessoas. De que forma que nós nos mostramos gratos por todo esse bem que a gente recebeu? Como é que a gente exterioriza isso? Como é que a gente devolve para o mundo o bem que a gente recebeu? Porque é um ciclo, e esse ciclo não pode parar. É esse ciclo do bem que está alimentando a vida. E se nós recebemos o bem, nós aprendemos com ele. E se nós aprendemos, a gente pode repetir com os outros. É tão simples a teoria, mas a prática faz com que a gente desenvolva em nós qualidades que ainda são latentes dentro de nós. Elas existem, mas elas estão talvez adormecidas. E elas precisam vir à tona. Elas precisam aparecer. O bem tem que ser justificado. Tudo aquilo que a gente faz de bom, que talvez não seja muita coisa, mas nós somos o primeiro beneficiado por ele. A gente pode ajudar alguém, mas o ato em si,
ele desenvolve dentro de nós um bem-estar que a gente, com palavras, talvez não consiga explicar, mas a ciência já consegue medir. É palpável. Tem substâncias que são chamadas de hormônios da felicidade. Os 4 principais, a endorfina, a serotonina, dopamina, ocitocina, são desenvolvidos quando a gente pratica a caridade, quando a gente alimenta a nossa fé, o amor verdadeiro, laços de amizade, carinho, principalmente o carinho físico através dos abraços, do toque, sentimento de gratidão, de utilidade, de se sentir útil na vida que a gente está levando, para poder responder aquela pergunta lá de trás, né? Como é que foi a vida até hoje? E além de desenvolver, através desses fatores, ela nos prepara para outros tantos. Ela nos deixa mais tolerantes, mais resignados, mais fortes perante a dor, seja ela física, seja ela emocional. Nos dá mais esperança. Desenvolve em nós o otimismo. Isso tudo é um assunto já bem conhecido. A gente já experimentou isso muitas vezes durante a nossa vida. Mas a gente ainda acaba se enganando e se iludindo com alguns prazeres fugazes, ilusórios, que acabam nos prendendo a situações tão pequenas. Que a gente possa pensar na vida, nesse momento, em que o que não nos falta é tempo. Que a gente possa olhar de frente para isso e perceber o que eu posso fazer para ser alguém melhor perante essa vida. Que Deus nos abençoe a todos, nos ilumine, e que através dessa luz que Ele projeta, a gente consiga ter clareza nas nossas ideias, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, consiga cultivar a paz interior, que é tão necessária para poder fazer essas escolhas e para poder entender um pouco mais o que é Deus, o que é a vida, ou quem sou eu. Que esse cultivo dessa paz seja cada vez mais o nosso alicerce. Que Deus nos abençoe a todos e que assim seja.